Bom dia, irmãos. Abra sua Bíblia, por favor, em Efésios, capítulo 4, versos de 7 a 16. Efésios 4, de 7 a 16. E a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Amém. Meus prezados irmãos, esse capítulo 4 de Efésios é um capítulo que traz dois ensinos preciosos acerca da igreja, da eclesiologia. A primeira delas é que só existe uma igreja. Ainda que nós estejamos divididos em denominações, em grupos, a igreja é uma só. Deus é Pai de todos. E eu e você somos responsáveis em preservar a unidade da igreja. Veja no capítulo 4, de 1 a 6, Paulo roga que os cristãos, ou que nós andemos de modo digno da vocação que fomos chamados, com toda humildade, mansidão, longanimidade. Versículo 3, 4:3, lê para mim aí. Esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo. Então, esforçando-nos de forma diligente para preservar. Não é criar, é preservar. Porque quem cria a unidade do corpo é o Espírito Santo. Então, se você é um crente que gosta de confusão, seu lugar não é na igreja. Porque o nosso Deus não é Deus de confusão. Está entendendo o que eu estou dizendo? E essas brigas, eu sou calvinista, outro é pentecostal, ele é arminiano, outro é isso, outro é aquilo. Isso não vale nada. São discussões inúteis. Porque Deus, Ele salvou aquele que está aqui na igreja de Pinheiros, na Assembleia de Deus, lá na periferia, na Batista, na Metodista, independentemente da denominação. Se é convertido,
faz parte desse corpo. Vocês estão entendendo? Então ninguém aqui, eu sei que a gente acha que nós somos melhores mesmo, pode dizer que eu sou melhor do que aquele irmão lá da periferia, que congrega numa igreja e que é convertido, que é filho de Deus, que tem o mesmo Espírito, que tem a mesma fé, que tem o mesmo batismo, que tem o mesmo Pai. Está entendendo o que eu estou dizendo? Então lá no céu não vai ter placa de igreja. Você vai ter que adorar eternamente com o sapatinho de fogo. A gente não gosta aqui. Se for crente, se for convertido, faz parte da mesma família. Então, olha aí no texto. Paulo vai ensinar, do versículo 1 até o versículo 6, que a igreja é um corpo, é uma unidade. Uma unidade. Só que a partir do versículo 7 em diante, ele vai falar da diversidade da igreja. E aí nós vamos entrar no assunto que são os dons espirituais. Vamos por parte, como Jack o Estripador. Vamos começar no versículo 7. Lê comigo o versículo 7 aí, o que diz? E a graça foi concedida. Então para aí, aqui nós temos 3 lições importantes. Ou 4 lições importantes. A primeira delas é que um dom espiritual é uma capacitação espiritual. É algo que Deus capacita você. Presta atenção. A palavra no grego é a palavra carisma. Carisma. Então todo mundo aqui é carismático. Está entendendo o que eu estou dizendo, né? Porque tem a igreja do Padre Fábio, que é a igreja católica carismática. Nós presbiterianos somos carismáticos. Quem faz parte do corpo de Cristo recebeu o carisma. Os dons são presentes de Deus ou de Cristo aos crentes. Os dons não são talentos naturais, aptidões humanas, habilidades adquiridas por treinamento. Nós estamos na era do treinamento, não é isso? Tudo hoje é treinamento. Mas não se faz crente treinando. Quem faz o crente é Deus através do Espírito Santo. Claro, treinar, discipular, mas eu vou dizer uma coisa para você, que o crente já nasce pronto e vai morrer pronto também. Segunda lição que o texto nos ensina é que todo membro do corpo de Cristo ou da igreja recebeu um ou mais dons. Veja aí, e a graça foi o quê? Concedida a cada um. Então, se você está no corpo, se você faz parte da igreja, não cante aquela música Somos Inúteis. Certo? Porque você foi colocado no corpo, está ligado à cabeça, que é Cristo, e você tem um dom espiritual, o carisma. Terceira lição: o dom é dado ao crente
dentro dos limites estabelecidos por Jesus Cristo. Diz aí, segundo a proporção do dom de... Presta atenção. Jesus é soberano na doação dos dons. Eu e você, que somos o recipiente desse dom, devemos reconhecer que isso é um dom de Cristo. Então, se Deus deu dom para você cantar, tocar, você tem que reconhecer que isso não é seu. Porque às vezes você acha que você é o cara, né? Aí o pessoal pergunta, pastor, quantos são os dons? Aqui no Novo Testamento, Paulo vai fazer 4 relações de dons. Mas a graça de Deus, ela é multiforme. E Ele pode dar dom espiritual do jeito que Ele quiser. Vamos ver um caso no Antigo Testamento? Êxodo, capítulo 30. Vamos ler o verso 36. Vamos devagar. 31. O que disse aí? Êxodo 31, versículo 1. Disse mais o Senhor a Moisés: eis que chamei pelo nome de Belazel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá. Versículo 3, o que diz? E o enchi de habilidade, de inteligência e de conhecimento em todo artifício, para elaborar desenhos, trabalhar em ouro, prata e bronze, para lapidação de pedras de engaste, para entalho de madeira e para toda sorte de lavores. E eis que lhe dei por companheiro a Oliabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan, e dei habilidade a todos os homens hábeis para que me façam tudo o que tenho, o quê? Ordenado. Então, se Deus tem uma obra para fazer, Ele vai capacitar a pessoa de forma sobrenatural, com habilidade, com conhecimento, com inteligência, para fazer o que precisa ser feito. Está entendendo o que eu estou dizendo? Aí o crente fala assim: pastor Arival, qual é o meu dom? Porque tem muito crente desocupado, tem ou não tem? O dom é o que precisa ser feito na igreja. Para construir o tabernáculo tinha que ter esse pessoal. Então você quer descobrir o seu dom? Sim, pastor, o que está precisando aqui na igreja de Pinheiros? Aí, se é professor do departamento infantil, se é para trabalhar no estacionamento, é o que precisa ser feito. Porque tem uns crentes que ficam orando: o Senhor me revela. Não tem revelação não, filho, já está revelado. Vai trabalhar, vagabundo. Está entendendo o que eu estou dizendo? Então nós vamos começar uma igreja, vamos plantar uma igreja aqui. O que nós precisamos? Nós precisamos de um obreiro para pregar, precisamos de gente para tocar. Então o que precisa? E às vezes quando vai começar uma igreja,
o cara toca de forma sobrenatural mesmo, porque ele é ruim de música. Mas é o que tem no momento, né? Deus capacita. Tudo que precisa ser feito na igreja, Deus vai levantar pessoas para edificar a sua igreja. Os dons, eles são dados visando um fim proveitoso, ou seja, a edificação da igreja. Não é para promoção pessoal, é para o quê? A edificação da igreja. Vamos lá, por favor. 1 Coríntios, capítulo 12. Primeiro Coríntios, capítulo 12. Acerca dos dons espirituais. Estava tendo uma confusão muito grande na igreja de Corinto, porque alguns queriam só os dons espetaculares. Não queriam os dons ordinários. A turma briga nas igrejas pentecostais para falar em línguas, profecia e dom de cura. Mas ninguém quer o dom de contribuir. Eu nunca vi ninguém orando, me dê, Senhor, esse dom. O dom da misericórdia. Presta atenção. 1 Coríntios 12. Veja o versículo 11. O versículo 7 e o versículo 11. 1 Coríntios 12. O que diz? 7, o que diz? A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando proveitoso. Que fim proveitoso é esse? A edificação da igreja. Veja, no versículo 11, mas um só, e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as como o quê? Lhe apraz. A cada um o quê? Individualmente. Então não é o que você quer, é o que apraz a Deus. Estão entendendo ou não? Então você vai se meter a ser pregador, mas você não tem um dom de pregar, de ensinar. E tem uns que insistem, mas o povo não quer ouvir ele. E quer ser professor da escola dominical. Eu falei, rapaz, não dá certo. Você não tem um dom de ensinar. Está entendendo o que eu estou dizendo? O dom de falar bonito, como o pastor Hernandes fala. Não tem. É outro nível de adoração. Eu sou fiote de anjo ainda. Ele já está entre os querubins. Em 1 Coríntios 12, 4 verbos-chave revelam essa soberania. No verso 11, é Deus que distribui. No verso 18, é Deus que dispõe. No verso 24, é Deus que coordena. No verso 28, é Deus que estabelece. Ou seja, Deus é soberano na distribuição dos dons espirituais. Não é para quem quer, é para quem Deus quer. Veja aí, voltando lá para Efésios, versículo 8. Então, no versículo 7,
você aprende que o dom é um carisma, é uma graça. Então você é carismático. Não, eu sou calvinista. Não, deixa ser tonto, você é carismático. Depois você pode escolher o que você vai. Se você está no corpo, você tem um carisma, tem um dom espiritual. Esse dom é dado por Deus de forma soberana. Esse dom é dado individualmente. Por que Deus dá o dom individualmente e de forma diversa? Para criar a mútua dependência. Então, se eu só prego, mas tem um pessoal que toca, que canta, que serve, essas pessoas é o conjunto, é o corpo. Você pode ver isso lá em 1 Coríntios capítulo 12, na segunda parte. Certo? O olho não pode dizer, não preciso de ti. Nós temos uma mútua dependência, uma interdependência. Por isso que, eu já falei aqui, essa tese, ou esse sofisma de dizer que você é crente, mas não quer saber de igreja, você é tonto. Porque quando você é convertido, você é batizado no Espírito, inserido no corpo. Então nunca posso dizer, eu não preciso do seu Mário. O seu Mário não precisa de mim. Nós precisamos uns dos outros, irmãos. Fedorentos como somos. Com os defeitos que nós temos. Deu para entender isso? Então a igreja, ela é una, mas ela é diversa. E a coisa mais difícil para a gente é respeitar essa diversidade. Porque eu quero que você seja igual a mim. E não é. Vamos lá. Quem é que doa os dons? Aí, por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro, concedeu dons aos homens. Ora, o que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. Então é Jesus que dá os dons. E ele dá os dons depois da sua obra de humilhação e de exaltação. Ele desceu e ele o quê? Subiu. Abra sua Bíblia em Atos 2. Atos 2. Como é que ele deu os dons? Justamente derramando sobre nós o quê? O Espírito Santo. Atos 2. Versículo 33. Começa pelo 32. A este Jesus, Deus o quê? Ressuscitou. Do que todos nós somos o quê? Então ele desceu. E ele desceu até o Hades. Experimentou a morte. Mas o que é que diz? Exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito, derramou isto que vedes e ouvis. Quando é que começou a existir a manifestação dos dons? O corpo é justamente aí em Pentecostes. Então, se você tem o Espírito Santo, e eu creio que você tem, você tem o dom também do Espírito Santo. Não somente a pessoa, mas a capacitação, o carisma, para você contribuir para a edificação do corpo de Cristo. Está chata a aula que eu estou já vendo gente dormindo. Agora vamos lá. O que Paulo vai dizer aqui? E a gente tem que focar aqui no texto básico. Versículo 11. Vamos ler aqui. Versículo 11, por favor.
E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Vamos parar aqui, que esse versículo aqui é um versículo que é pombo de discórdia para muita gente. Veja que aqui nós temos 4 dons. Alguns veem 5, mas no grego só são 4, porque a palavra pastores e mestres é uma palavra só. Esses 4 dons, eles estão na área da comunicação e do ensino da palavra de Deus. O que Paulo está querendo mostrar para mim e para você é que para o crescimento da igreja, para a edificação da igreja, nós precisamos desses dons ministeriais. Existem outros dons. Como é que Pedro, você acha que Pedro era pentecostal? Vamos lá para a 1 de Pedro. Pedro era presbiteriano. Ele diz lá, eu, Pedro, presbítero, olha, revelou. Não era da Assembleia de Deus, não, ele era presbiteriano. E Batista era João Batista. Vamos lá. 1 de Pedro, capítulo 4. Acharam aí? Eu troquei de Bíblia. Bíblia nova, você fica sofrendo. A partir do versículo 7, ele diz assim: ora, o fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto, criteriosos e sóbrios a bem das vossas orações. Acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Sede mutuamente hospitaleiros sem murmuração. Agora versículo 10, vamos ler juntos? Servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros. Então veja bem, os dons foram dados a cada um, para que nós possamos servir uns aos outros. E todos nós somos mordomos. Quando ele usa a expressão como bons dispenseiros, ele adjetiva a sua mordomia. A palavra é mordomos. Então quem tem um dom vai prestar conta desse dom. E esse dom não é para me servir dele, é para que eu possa servir uns aos outros, como bons dispenseiros. Aí ele vai usar uma palavra, ele vai falar multiforme graça de Deus. O que significa multiforme? É uma palavra no grego que a graça de Deus, ela se manifesta de múltiplas formas. Ou seja, Deus vai derramar graça na minha vida, na sua vida, e não existe aí um limite para essa questão de dons. Por isso que ele vai, veja aí o que Pedro vai colocar. Pedro era presbiteriano, veja o que ele diz. Versículo 11. Se alguém fale de acordo com os oráculos de Deus. Então, presta atenção, ele está falando aqui que existem os dons da comunicação. E quando você vai falar, você não fala do jeito que você quer. Você fala de acordo com os oráculos de Deus. Agora, ele vai colocar o outro tipo de dom. Ele classifica os dons da comunicação e os dons de serviço. Veja aí. Se alguém serve, façam na força que Deus
supre para que em todas as coisas seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Então Pedro, ele faz uma classificação dos dons. Os dons da comunicação e os dons do serviço. Os dons da comunicação têm que ser de acordo com a palavra de Deus. E quem serve não vai servir na sua força, vai servir na força que Deus supre, dá. Estão entendendo o negócio como é que é? Porque tem gente que diz assim, eu não sirvo porque eu não sei, eu não tenho competência para isso. Meu irmão, a igreja é lugar de gente incompetente. Nós vamos servir aqui, é na força que Deus dá. Nós vamos ensinar, nós vamos pregar a palavra de Deus, de acordo com a palavra de Deus, é Deus que vai abençoar, não tem outro caminho. Por isso que a glória do nosso serviço é sempre para Deus. Tá certo? Então não dá para pregar para aparecer, cantar para aparecer. A gente faz, né? Mas está errado. Se você está servindo na igreja, você está servindo para que Jesus Cristo seja glorificado. Porque se você está servindo, se você está ensinando, cantando, isso é Deus que lhe dá esse privilégio, esse dom, essa força, esse carisma. Mas vamos lá. Quais são os 4 dons? Apóstolo, profeta, evangelista e pastores e mestres. Esses 4 dons são dons ministeriais. Preste atenção. Há diferença entre ofício e dom. Guarda isso na sua cabeça. Apóstolo é ofício e é dom. E só os 12, mais Paulo, que recebe o título de apóstolo. Por que isso? Não tem apóstolo mais hoje. Os apóstolos e os profetas, eles participaram da fundação da igreja. Veja aí em Efésios 2. Efésios 2. Versículo 20. Edificados sobre o quê? O fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, o que? A pedra angular. Então Cristo é a pedra angular, e aí vem os apóstolos e os profetas. O último profeta foi João Batista. E o último apóstolo que morreu foi João, lá em Apocalipse, né? Já no final do 1º século. Coloca isso na sua cabeça. Esses apóstolos que tem hoje não são apóstolos. A gente pode usar o termo apóstolo hoje como uma pessoa que foi enviada. Para ser apóstolo tinha que ser escolhido por Cristo. Teria que ser testemunha da ressurreição de Cristo. Os critérios estão lá em Atos, capítulo 1, quando foram fazer a eleição de Matias. Nós hoje ensinamos a doutrina dos... Porque os apóstolos foram usados para escrever as escrituras e também para reconhecer a inspiração das escrituras. Veja lá em Atos 2.
Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Versículo 42, o que diz aí? E perseveravam dos apóstolos. Que doutrina dos apóstolos é essa? Foi o que Cristo ensinou. Paulo vai chamar isso lá mais adiante de sã doutrina. Sã doutrina. Então, por exemplo, eu hoje, você, nós estamos tendo o texto dos apóstolos. E dos profetas também. Quando chega a Bíblia, o Antigo e o Novo Testamento, a palavra de Deus passa a ser a nossa única regra de fé e prática. Então Deus revelou através dos profetas, Deus inspirou os escritores. Então nós não temos mais nem revelação, nem inspiração hoje. Nós temos iluminação do Espírito. Está lá em 1 Coríntios capítulo 2. A gente lê o texto e o Espírito Santo ilumina a nossa mente para que nós possamos o quê? Compreender. Se tivesse profecia hoje, tinha que fazer anexo na Bíblia. Você quer ouvir Deus falar? Você quer ouvir a voz de Deus? Leia a Bíblia e faça oração. Tá certo? Então esse negócio de profecia, o Senhor está me dizendo, o Senhor está me dizendo, o Senhor está me dizendo, sai fora. O Espírito Santo que está em nós, nos dirige, nos guia, nos ensina, nos ilumina. Isso é diferente. Aquele que anda no Espírito é guiado pelo Espírito Santo. Ou seja, os verbos aplicados para o Espírito Santo no seu ministério são todos verbos cognitivos. Então, gente, nós temos os apóstolos e os profetas, que formam o quê? A base da edificação da igreja. Aí vem lá a figura do evangelista. Essa palavra evangelista só aparece 2 vezes no Novo Testamento. Uma para Filipe, está lá em Atos capítulo 21. E o outro em 2 Timóteo capítulo 4, quando Paulo fala a Timóteo: cumpre cabalmente o teu ministério e faz a obra de um evangelista. O evangelista, ele é aquele que pregava o evangelho. Então tinha o apóstolo, que são, e os profetas, que são a base, né, os fundadores da igreja. Você tem os evangelistas, que pregam o evangelho. E você tem agora os pastores e mestres. Pastores e mestres. Esses são aqueles que vão o quê? Edificar, alimentar o rebanho, suprir as necessidades do rebanho. Está entendendo o que eu estou dizendo? Vocês não estão não, mas eu vou explicar de novo. Vamos para 1 Timóteo. Capítulo 3. 1 Timóteo capítulo 3. Versículo 1: fiel é a palavra. Se alguém aspira ao excelente obra, o quê? Almeja. É necessário, portanto, que o bispo, não é bispa, seja
irrepreensível, esposo. Não pode ser sapatão, nem baitola. Tem que ser homem casado. Quer que eu desenhe? Isso aí é o quê? Para ser ofício, oficial da igreja. Tanto você tem os apóstolos, que eram os oficiais, depois você tinha os presbíteros, ou bispos e anciãos, e você tem também os diáconos. Isso são o quê? Ofícios. A igreja presbiteriana, por exemplo, reconhece. Vou pegar minha mulher que está aqui, Tássia. Ela tem o dom de ensinar. Mas ela não é pastora e mestre. Deu para entender? Por isso que a igreja presbiteriana reconhece o papel das mulheres no ensino, na pregação. Já pensou um departamento infantil sem mulher ensinando as crianças? Mulher pode pregar, pode ensinar. Ela não pode ser ordenada pastora, bispo. Deu para entender ou não? Agora que a turma quer. E nesse mundo nosso evangélico de celebridade, se o cara diz que ele é apóstolo, pronto. Apóstolo. Bispo. A palavra bispo aparece, é um sinônimo da palavra presbíteros. A palavra bispo significa aquele que supervisiona. Veja lá, em Atos dos Apóstolos, capítulo 20. Atos dos Apóstolos, capítulo 20. Versículo 17. De Mileto chamou a Éfeso, mandou a Éfeso chamar o quê? Os presbíteros da igreja. São os oficiais da igreja. Não diz presbíteras. Eu sei que você quer ser, mas não vai ser não. Aqui em Pinheiros não. Presbíteros. Veja que Paulo então vai fazer uma reunião. E veja no versículo 28. Atos 20, 28. O que diz? Atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Os dons não têm sexo. Deu para entender? Deus dá dom para quem Ele quiser. Os dons espirituais, as capacitações espirituais. Agora, os ofícios, aí tem os critérios. Vocês estão entendendo, gente? Então aqui, por exemplo, aqui na igreja de Pinheiros, as mulheres pregam, as mulheres ensinam, mas elas não vão ser ordenadas o quê? Presbíteras, nem pastoras. Porque quando a Bíblia estabelece o ofício, ele dá as inscrições. Deu para entender? Quando for escolher, Atos 6, vamos lá, Atos 6, quando for arrumar os diáconos para tomar conta das mesas, porque os apóstolos iriam se dedicar à oração e à palavra. 6:3, o que diz aí? Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 o quê? Homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e sabedoria, os quais encarregaremos deste serviço. Os ofícios, eles são escolhas, cargos que são dados para as pessoas com fins específicos. Na administração da igreja, mas na edificação, na maturidade do corpo, nós precisamos dos dons espirituais. Vocês entenderam ou não?
Você tem presbítero que é presbítero, mas não tem o dom de ensinar. E devia renunciar. Por quê? Porque lá nos critérios, todo presbítero tem que ser apto para o ensino. Veja lá em 1 Timóteo. 1 Timóteo, capítulo 5. Isso aqui foi o glorioso Calvino que fez essa divisão. 1 Timóteo, capítulo 5. Fala das viúvas e tal. Versículo 17 e 18. Vamos lá? Devem ser considerados merecedores de dobrados honorários os presbíteros que presidem bem, com especialidades os que se afadigam na palavra e no ensino. Preste atenção que aqui é que vem na nossa igreja a diferença entre o presbítero docente e o presbítero que? Regente. O presbítero docente sou eu, pastor da igreja, pastor Hernandes, os outros pastores. Somos presbíteros o quê? Docentes. A nossa função é afadigar-nos no estudo e no ensino da palavra. Por isso que nós somos sustentados pela igreja, para que nós possamos ter dedicação exclusiva no cuidado da igreja. Está entendendo o que eu estou dizendo? Os presbíteros, outros que são regentes, eles se dedicam, mas eles não fizeram teologia. Eu tive que fazer teologia, 4 anos, para você ter a formação pastoral, a formação teológica. Esses vão se dedicar ao ensino da palavra. Então não há diferença na Bíblia entre pastor e presbítero. Veja 1 de Pedro, capítulo 5. Veja a base teológica para dizer que Pedro era presbiteriano. O que ele diz aí? Versículo 5. Capítulo 5, verso 1. O que diz? Rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu, presbiteriano como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, e ainda coparticipantes da glória que há de ser revelada. Por que Pedro se chama de presbítero aqui? Porque era a função do presbítero o quê? Ensinar. E os apóstolos, eles se dedicavam ao ensino. E o conteúdo do nosso ensino é a doutrina dos apóstolos. Ele vai colocar aqui, claramente, eu acho isso aqui muito importante. Ele diz, eu presbítero como eles, então nós somos iguais. Mas eu acho interessante o que ele diz, aos presbíteros que há entre vós, não está acima de vós. Não existe hierarquia na igreja. Existem graus de responsabilidade, mas não hierarquia. Deu para entender? Se Pedro está dizendo aqui, nós somos iguais. Eu sou apóstolo, tenho esse ofício, tenho esse dom. Não fui eu que me... Certo? Para reforçar. Lucas capítulo 6. Lucas capítulo 6, versículo 12. Naqueles dias retirou-se para o monte, a fim de orar.
e passou a noite orando a Deus. Versículo 13, o que diz aí? E quando amanheceu, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 entre eles, aos quais deu também o nome de... Quem foi que deu o nome de apóstolo? Jesus. Tem seu nome aí? Tem o nome do chapéu de couro? Tem? Vê aí se tem. A quem ele chamou de apóstolo? Está aí os nomes aí. Simão, a quem acrescentou o nome de Pedro. Quer dizer, não somente deu o nome, mas mudou o nome. Acrescentou. André, seu irmão, Tiago, João, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Simão, chamado Zelote, Judas, filho de Tiago, Judas Iscariotes, que foi o traidor, mas foi escolhido por Cristo também. Então são apóstolos esses aqui. Então apóstolo bom é apóstolo morto. A vaidade na igreja evangélica, as pessoas querem ser celebridades espirituais, não querem ser servos. O título mais importante da Bíblia sobre liderança é servo. Ser chamado no Antigo Testamento de servo do Senhor é a mais alta patente, vou botar assim. E não existe, nós inventamos, esse homem é um grande servo do Senhor. Não existe isso na Bíblia não, o grande é por sua conta. Quando Moisés morreu, Deus chegou para Josué, Moisés morreu, dispõe-te agora e passa. E diz lá Josué, filho de Num, servo de Moisés. Sabe quando foi que Josué recebeu o título de servo do Senhor? Abre lá para você ver, o último capítulo, Josué 24. Josué 24. Tem 3 sepultamentos aí no fundo. Josué 24. Versículo 29. Depois dessas coisas, sucedeu que Josué, filho de Num, servo do... mudou. Ele foi ganhar esse título de servo do Senhor na morte. Então, quando vocês me enterrarem, pois Arival, servo do Senhor. Certo? Que é o título mais honroso. Ele deixou de ser servo de Moisés, porque Deus usou ele. E Deus dizia para ele, assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo. Porque os obreiros morrem, mas a obra o quê? Continua. Não tem ninguém insubstituível na igreja, só Cristo. Tem uns crentes, eu não vou tocar não, se eu não tocar não vai ter culto. E uns que eu não vou dar dízimo não para a igreja não ir para frente. Tem gente que se acha, ele se acha, mas não é. Todos nós somos substituíveis, todos nós somos passageiros, certo? Então, baixa a sua bola. Agora, vamos voltar para Efésios para a gente terminar, né? Eu me empolgo o negócio. Qual é o objetivo dos dons? Propósito dos dons ministeriais. Primeiro, aperfeiçoamento dos santos para o quê? O serviço. Está no verso 12. Treinar, equipar, condicionar adequadamente os santos para o desempenho de suas funções na igreja.
Versículo 12. Também a edificação do corpo de Cristo. Na medida em que os crentes vão usando os seus dons individuais, a igreja vai se edificando. E aí, você vai descobrir que um dia nós chegaremos à unidade da fé, do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude, o quê? De Cristo. Um dia nós seremos semelhantes a Jesus. Como é que Deus trabalha isso? Usando o ensino da palavra de Deus, treinando os crentes, discipulando os crentes, para que o corpo então cresça e amadureça. Vocês entendem assim ou não? Então a coisa mais importante para uma igreja, vou dizer aqui, a maior bênção que a igreja local pode receber é quando Deus dá um pastor para essa igreja, para ensinar a palavra de Deus. Vocês aqui deram azar comigo, mas tem coisa melhor no mercado. Mas nós precisamos do ensino fiel das Escrituras. Amém? Pronto. Vamos encerrar, ficar de pé, orar. Senhor Deus, nós estamos diante da autoridade suprema das Escrituras. Nós precisamos da iluminação do Espírito Santo, da compreensão, do discernimento, para que a gente possa, ou para que o Senhor possa nos edificar de forma sadia, de forma saudável, que nós cresçamos em maturidade espiritual. Tira de nós, Pai, toda vaidade, toda soberba, que ninguém pense de si mesmo além do que convém. Nós sejamos humildes servos do Senhor Jesus Cristo. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Está encerrado.